Edgar, e quanto a este consenso que está se formando a partir dos próprios adolescentes de que as redes sociais são venenosas para suas próprias vidas, hein? Bom, muito interessante o assunto. Foi o Azenha que nos trouxe aqui, me enviou os links. Então, o responsável pela pesquisa do assunto aqui foi o Azenha. Eu compilei aqui, vou apresentar e a gente comenta. Então, foi publicado um artigo nessa Pew Research Center falando com a presença das redes sociais, né? E a gente pode ver aí nos Estados Unidos, entre adolescentes de 13 e 17 anos, que 95% dos adolescentes têm acesso a um smartphone. E 90% usam internet diariamente. Esse número é muito assustador. Né? É muito assustador. Eu diria até que não é inesperado, só que não deixa de ser assustador. A plataforma mais utilizada aí de redes sociais, de fato, né, é o TikTok, com o Instagram em 62, Snapchat em 59, Snapchat não é uma rede social que se popularizou no Brasil. Ela é uma rede social que se popularizou mais nos Estados Unidos. E ali a gente vê um gráfico do posicionamento geral das redes. Né? O YouTube acaba sendo o mais utilizado, né? Mas o YouTube, ele tem uma diferença em relação, apesar de ser de vídeo, ele tem uma diferença em relação ao TikTok, porque os vídeos mais assistidos são de pessoas que têm autoridade de rede, que têm muitos seguidores, né, que têm canais grandes. Então, ele seria mais no que antigamente a gente entenderia como broadcasting, né? Então, os grandes canais, as grandes autoridades de rede têm um alcance maior. O que não impede viralização também de vídeos de pequenos canais. Mas isso é muito mais raro. Já o TikTok, um canal com 0 seguidores, tem a capacidade de bombar um vídeo. Porque o algoritmo dele é feito para isso. Então, o TikTok ele tem muito mais esse sentido de você conseguir conectar pessoas que não necessariamente têm muitos seguidores, muita relevância, né? Mas o vídeo pode bombar por causa do algoritmo. Bom, o Instagram ali é muito forte, né? E aí a gente vê a decadência do Facebook, ele teve uma forte queda aí nos últimos tempos, e o Twitter vem caindo, né? Bom, mas vamos para o próximo ali. E aí saiu um artigo sobre a autoimagem, né, dos adolescentes em relação ao corpo, né? E o artigo mostra que há uma correlação forte entre a insatisfação corporal e o uso de redes sociais, né? Então, está ligado o uso das redes que são baseadas em imagens, né? Está ligado a maior comparação social e insatisfação corporal, especialmente em meninas. Isso a gente sabe que na adolescência é uma questão muito séria, né? Uma questão de saúde, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, e as adolescentes que postam selfies relatam maior ansiedade sobre a aparência. E uma coisa que a gente vê hoje, que é muito... que para a nossa geração aqui não é tão marcante, mas para essa geração adolescente é muito forte o uso de filtros. Filtros embelezadores, filtros que deixam com os cílios maiores, com os lábios maiores, enfim. Tem diversos filtros e que já influenciam tanto a autoimagem
que muitas adolescentes não querem mais se ver sem o filtro, né? A autoimagem delas já não é mais o espelho, é o celular com o filtro, né? Isso é gravíssimo. E acontece uma coisa que é a validação por likes, né? O nosso cérebro, ele tem um mecanismo que quando nós temos aceitação pelo nosso grupo social, nós, primatas principalmente, né, primatas superiores, vivemos em sociedade com forte elo social, né? Então, a aceitação pelo grupo social é muito importante psiquicamente para um primata e para um ser humano mais ainda, né? E quando nós recebemos essa aceitação social, nosso cérebro solta endorfina. Então é viciante isso. Muitas pessoas, certamente, que usam redes sociais já passaram pela experiência de postar algo e voltar para ver quantos likes teve. Se aquilo viralizou, se aquilo recebeu comentários, se foram positivos, se foram negativos, qual é a aceitação daquilo. E às vezes tem uma postagem que viraliza, que vai muito bem, que tem muito like, a pessoa se sente bem, né? E aí as outras que elas não alcançam o mesmo sucesso, muitas vezes não por causa da postagem, não por causa da aceitação social, mas sim por causa do próprio algoritmo, a pessoa sente uma frustração, uma ansiedade, e ela quer ter aquela sensação de novo, que foi boa, dela ter uma grande aceitação, né? Então ela vai lá e fica tentando acertar de novo, até conseguir acertar de ter uma grande aceitação, né? Então isso é um mecanismo psíquico que é inerente ao convívio social e que é exacerbado nas redes sociais e que é percebido pelas redes sociais, eles têm esses estudos, e exacerbado pelo algoritmo. Eles modulam o algoritmo para provocar isso nas pessoas. Esse sentido viciante. E isso para uma pessoa que já tem a psique formada, já é um problema. A gente vê adultos que ficam atrás de likes, que ficam atrás de aceitação social, que viciam nisso. Imagina numa personalidade de informação. O problema é que isso não é, né? Então isso traz, principalmente nas mulheres, essa questão da beleza idealizada, né? Do corpo perfeito, e de como isso leva a uma aceitação social nas redes sociais. Vamos para o próximo. E aí tem dados alarmantes sobre isso. Meninas que usam redes sociais diariamente têm 2,5 vezes mais risco de desenvolver sintomas depressivos. Ou seja, não estamos falando de um mero comportamento social que pode trazer um pequeno desajuste na vida da pessoa. Pode trazer um problema profundo, né? Pode trazer um problema incapacitante, né? Mentalmente incapacitante, né? Como depressões em casos mais sérias são, né? Então, isso é gravíssimo. E 70% das adolescentes expostas ao conteúdo de corpo perfeito desenvolvem distúrbios alimentares, problema de saúde físico, né? Muitas vezes bulimia, outros problemas de distúrbios alimentares sérios, né? Que quem já teve problema na família ou passou por isso sabe quão sério é esse tipo de problema. E aí, isso é muito ligado ao algoritmo, porque assim, o que dá like, o que prende a atenção, o algoritmo, ele é feito para isso, para prender a atenção. Então, um vídeo que prende a atenção, ele é mostrado mais vezes. Então, para um adolescente, uma adolescente, fala, olha, com este vídeo aqui, fique até o final, que você vai ficar mais bonita, porque você vai seguir minhas dicas, ele prende a atenção.
Por isso que vídeo de Red Pill para menino prende atenção e faz sucesso. Porque o cara fala assim, siga minhas dicas que você vai ter sucesso e vai ser um predador sexual, um garanhão. Então isso prende a atenção. E o algoritmo privilegia isso. Porque a economia da atenção, eles vendem o seu tempo para as empresas que anunciam. Então, ele fala assim, eu tenho um produto aqui para vender para as empresas que anunciam, que é o tempo desse cara viciado na minha rede. Então, os algoritmos levam a esse tipo de distúrbio, né? E aí, a questão do cyberbullying, né? Porque atrás desse mecanismo de aprovação social, de soltar a endorfina, as meninas se expõem, tiram selfie, né? Colocam nas redes e recebem comentários, alguns positivos e muitos negativos, né? Ou que não é o esperado, né? E isso causa ansiedade, depressão e por aí vai, né? E aí esse estudo diz a solução óbvia, né? Que é necessário regulação das redes sociais e regulação dos algoritmos. Porque a gente sempre fala que a transparência algorítmica é algo que não existe, né? Vamos para o próximo. Aí, o dado positivo, que é o que o Azenha trouxe para a gente aqui no início. Felizmente, essa percepção sobre o papel tóxico e nocivo das redes sociais, ela está aumentando, né? E eu diria até que de maneira rápida, porque de 22 para 24, ter aumentado a percepção de 32% para 48% entre adolescentes, eu acho que é uma mudança muito significativa, né? E a queda ali para 11% de considerações positivas, né? Então, eu acho que assim, isso vai formando um caldo cultural que vai ou reduzir a audiência e a frequência nas redes sociais, o que seria muito positivo, ou também forçar as redes sociais a se adaptarem para não serem tão nocivas, ou pelo menos não serem percebidas quanto tão nocivas, né? Mas ninguém se engane, elas não vão abrir mão de continuar tentando viciar as pessoas. Porque o capitalismo de plataforma é isso. Eles vendem o seu tempo de tela para os anunciantes. Então, nenhum capitalista vai abrir mão do seu lucro para falar, não, agora eu vou ser bondoso e vou fazer um algoritmo não viciante. Não vou vender o seu tempo para o anunciante. Agora eu sou um capitalista bonzinho. Capitalista bonzinho não existe. Então, o problema que está por trás disso tudo é o lucro, é o capitalismo, né? Bom, e a partir do que o Edgar fez, já tem aqui, olha, a Andréa Alves sugerindo para você fazer um levantamento, reportagem sobre o Discord. Os neonazistas estão todos lá. Quem sabe na semana que vem, e você não... E aqui o José Carvalho pediu um corte, sim, vai ter um corte sobre essa exposição do Pitino, especialmente em cima desse número, porque, gente, os adolescentes brasileiros, neste quesito, são parecidos com os americanos. Eles frequentam, tanto quanto os americanos, as redes sociais. Vocês viram lá no levantamento do Edgar, 90% ficam assistindo os vídeos do YouTube. Agradecer ao José Carvalho, que durante a exposição nos mandou um super sticker. A Andréa disse que tinha que banir o tal do Discord já. A Tony diz que a filha de sua prima ficou com depressão profunda por causa de imagem nas redes. Gente, isso é uma questão muito séria mesmo, né? É uma questão muito seríssima.
especialmente para adolescente, se ele não tiver aquele número de curtidas, Edgar. E eu conheço adultos, inclusive neste fim de semana de feriado, eu estava com uma adulta que ficava ali colocou foto e ficou contando quantos likes. Né? Quando chegou em meia hora, ela tinha 90 likes, ela estava super famosa, feliz, fez o dia dela, mas para mim é mais uma doença do que qualquer coisa. Você fica viciado nessa aceitação de pessoas que você nem conhece. Então, assim, e isso tudo que o Edgar expôs, gente, também dialoga com o nosso tema de hoje, que é as redes sociais. Por que o Xandão saiu numa revista Economist, sentando-lhe a pua? Porque as Big Techs não querem saber disso que o Edgar falou. Tudo que a Big Tech não quer é abrir mão do algoritmo que prende você na rede social 24 horas por dia, não é, Edgar? Com certeza, porque assim, o que está acontecendo no Brasil, e poderia até, sem exagero dizer, liderado pelo Xandão, é a exposição do submundo das redes sociais, né? E quanto que isso é nocivo à sociedade. O inquérito das fake news, que eu acho que, aliás, está demorando demais, ele precisa de conclusão, né? Mas ele foi deixado em segundo plano aí pelo julgamento do golpe. Eu acho que quando ele for concluído, ele vai nos mostrar, de fato, como isso tem impacto na democracia, na vida das pessoas, né? E é claro que a extrema-direita e as Big Techs, elas estão em estreita relação. Então não interessa nem politicamente a extrema-direita e nem economicamente as Big Techs, porque não se enganem. Se fosse pousar de outra maneira, desse mais lucro, elas fariam, né? Elas vão atrás do lucro. É dinheiro. É isso que conta, é capitalismo. Então, o que dá lucro para ela hoje é o comportamento da extrema-direita, né? Porque é o conteúdo sensacionalista, é o conteúdo que chama atenção, que prende atenção. Olha, você não sabia, estão te enganando. Olha, o Bolsonaro sem camisa mostrou todos os pontos na barriga dele. Aquela imagem horrível, mas chama atenção. Então, há uma convergência de interesses da extrema-direita de não ter os seus algoritmos, não ter os algoritmos das redes sociais regulados para poder continuar com a sua tática política de redes, com o interesse das Big Techs de não ter transparência algorítmica, de não ter regulação das redes sociais, de conseguir continuar tendo o seu feudo digital, indo além das leis nacionais, indo além das regulações, né? Com elas como senhores feudais do seu feudo que ela conquistou por meritocracia, né? Como se não tivesse a mão do império por trás também. Então, há essa convergência, e o Xandão é um perigo para isso. Então, acho que assim, ele cada vez vai virar mais alvo, e a posição do STF, de maneira firme, outros ministros como o Dino, né, que tem se posicionado também, a própria Carmen Lúcia, é muito importante para referendar, falar assim, olha, o Alexandre de Moraes não está sozinho. Essa é uma preocupação de todos. Orlando Balbino Neto, que até os pets estão andando empetecados por aí para sair no Instagram. A Andréa Alves diz que é briga todo dia com as crianças. Bom, André, para você ter uma ideia, minhas filhas nos Estados Unidos não tinha televisão para elas. Por incrível que pareça, as duas cresceram e a Fernanda Otero já diz que as minhas filhas nascidas lá, elas são estadunidenses, tá?
Vamos tentar de usar americano, que fui eu que usei aqui. Mas, quando eu escrevo, viu, Fernanda? Grande amiga Fernanda, profissional brilhante. Quando escrevo, eu lembro do estadunidense. Vou chamar minhas filhas de estadunidenses agora. Elas concordam, inclusive, com isso. E aqui tem um outro comentário também que me chamou a atenção sobre isso. Sim, essa aqui é da Tony. As pessoas que morrem fazendo selfies em locais perigosos. É insano. E, finalmente, a Thelma. Meus netos de 5 e 8 anos estavam brigando muito e eram agressivos, às vezes, com adultos também. Minha filha tirou o YouTube de todos os celulares e eles melhoraram muito. Gente, é só fazer isso, o nível de agressividade cai muito se você tirar esse estímulo, porque é um estímulo cerebral, né, Edgar? Esse mecanismo de aceitação, né? Que explora essa sensação do ser humano de necessidade de pertencimento a um coletivo, né? Isso é ancestral. Então, e tem a coisa química também, né, Edgar? Porque tem vários estudos que mostram que as redes sociais, elas liberam dopamina, né? Essa coisa do like, vídeo rápido, essa coisa. É a mesma coisa que um cigarro, um café, para quem fuma, para quem bebe, uma cerveja, né, e tudo mais. E a dopamina, ela cai muito rápido. Então, você libera, né, você faz crescer os índices de dopamina no corpo ao ver um like, ao ver um vídeo rápido no TikTok, aquela dopamina cai rapidamente uma coisa ou outra. Ou você se mantém ali, você fica preso para ficar gerando dopamina, e a partir do momento que você fica sem aquilo, você fica agressivo, porque a dopamina caiu, né, e você quer dopamina. Gente, quando o Bolsonaro usa aquela sonda, viu, Ivan? A sonda do Bolsonaro tá all over a cabeça dele, tá aqui. Por que ele bota aquela sonda que parece que não tá no nariz dele ou não tá de fato? Chama atenção, aí vira tema de discussão. Ele tá com a sonda para fora. Eles fazem isso de caso pensado, gente. Esse aí, o Bolsonaro é uma besta quadrada para tudo, menos para uso de rede social, tá? Ele nunca fez nada pelo Brasil, passou pelo governo sem deixar absolutamente nada, mas ele deixa o prazer do seguidor de falar: olha, este homem é santo, ele sobreviveu à facada, então ele ganha as pessoas pela emoção. Mas será que a sonda está mesmo? É a economia, ele é esperto ele é esperto, Bolsonaro, esperto. Ele é burro, mas ele é esperto. Astúcia é diferente de inteligência, né? Sabedoria. Ele é astuto. Ele é astuto.